volta aqui nos estúdios da Rádio Jara, aqui pelo site www.radiojara.com.br. Agora sim com a Gisele Souza, especialista em desenvolvimento comportamental e terapeuta aqui nos nossos estúdios. Ela que já passou na última semana em 2 outros programas aqui da rádio falando sobre essa questão de desenvolver pessoas, de desenvolver competências e comportamentos. A grande importância disso tudo na vida das pessoas, e hoje a gente vai abordar um pouquinho como isso funciona e pode trazer os resultados melhorados dentro das empresas, que também são compostas por pessoas. Bom dia, Gisele. Bom dia, Ederson. Muito obrigada pelo espaço. É sempre um privilégio poder participar aqui com vocês. Muito bem, muito bem. E a gente que sai ganhando, né, e ouvinte, as pessoas que estão realmente dedicadas e comprometidas em ter resultado, acabam absorvendo, e essas informações, eu digo, são gratuitas, não custa nada. A pessoa que diz que conhecimento custa caro, ela já começa a procrastinar o fato de buscar por conhecimento, que essa desculpa ela acaba atrapalhando. Sim. Tem a ver com comportamento já essa situação? Também, né? Também algumas crenças aí, talvez, pode ser, né? Cada indivíduo é único. Eu digo que eu preciso sempre ter contato com esse indivíduo e mergulhar ali no mundo dele particular, né? Que cada um tem a sua história de vida, mas geralmente tem muitas crenças aí, né? Já embutidas. E de história de vida, de tudo aquilo que a pessoa vivenciou. Sim. E que ela foi se constituindo a partir daquilo, daquele olhar, né? Então, às vezes a gente carrega até coisas do nosso sistema familiar, né? Às vezes uma dificuldade lá atrás de um antepassado, um avô, um bisavô, e isso foi passando de geração em geração, né? Porque a gente escuta a história, a gente vê a história, as dificuldades, e às vezes até acaba comprando essa história pra gente e repetindo esse padrão. Ou até mesmo daquilo que ela experienciou e vivenciou ali, desde o nascimento, o crescimento, a infância, né? Uhum. E em todas as fases da vida dela. Então precisa investigar para entender um pouquinho melhor de cada ser. Sim. E isso dentro das empresas tem um reflexo muito grande, né? Quando não se dá atenção a isso, porque é sabido, e eu já tive empresas com funcionário que a exigência, ou digamos, o currículo, ele era, ou ainda é muito pautado na questão de competências técnicas, né? Sim. Se a pessoa sabe fazer tal coisa. E se deixou por tantos e tantos anos, né, nessa questão de contratação, o quesito comportamento. Sim. Que é como eu avalio, como eu então condiciono o tipo comportamental da pessoa dentro do meu time. E claro, é individual, mas ainda hoje a gente pode definir alguns padrões generalizados, tipo tem um perfil comportamental que diz respeito a um tanto de gente. Sim. Outro que diz respeito a outro tanto de gente. Sim, e numa entrevista você vai poder avaliar e perceber, né, essas características. E hoje as grandes empresas multinacionais como a Nestlé, por exemplo, e algumas outras, elas estão dando mais importância para esses quesitos do que só a parte prática, a parte técnica, né? Então, e aí eles estão dando mais abertura e muito treinamento para desenvolver nessas pessoas que estão ali a capacidade mais de flexibilidade, capacidade de flexibilidade comportamental, né? Que gerenciamento de emoções, uma boa comunicação, um bom relacionamento interpessoal, atitude de proatividade, né? Sim. Então isso está sendo muito valorizado hoje em dia. Se as pessoas não começarem a desenvolver essas competências agora, daqui a pouco elas estão fora, né? Porque é isso que está contando. Estão percebendo a necessidade muito grande. Sim. Um fator muito importante que lá atrás se dizia o seguinte, né? O problema teu, da tua família, da tua casa fica contigo, aqui dentro da empresa não entra nada. Mas é quase, ou melhor, é inconcebível, um grande erro, né? Fazer esse tipo de colocação, mas isso sempre foi de praxe, eu vivenciei isso dos dois pontos. Só que é impossível você tirar. Então não tem como abrir a mente da pessoa, arrancar da parte do cérebro dela aquele pedaço que é família. Vai andar junto com ela. Ele é um indivíduo que é composto pelo psicológico, emocional, ele tem a parte técnica dele que está ali, o profissional, mas ele também tem todas as outras partes, e tudo caminha junto, né? Sim. E aí se você desenvolve no autoconhecimento, desenvolve esse indivíduo nas competências
sociorrelacionais, emocionais, ele se torna uma pessoa melhor. Se tornando uma pessoa melhor, ele será uma pessoa melhor no trabalho, na família, para os filhos, para o ambiente familiar ali, né? Para os amigos, enfim. Em todos os ambientes onde ele estiver, ele vai estar rendendo melhor, vai ser uma pessoa melhor. Sendo uma pessoa melhor, ele também vai estar produzindo melhor, né? Tendo uma melhor produtividade. E uma empresa que, por exemplo, acolhe e capacita os seus colaboradores, né? E acolhe, por exemplo, num momento difícil. Nós estamos aí no Janeiro Branco e falando de atitudes, por exemplo, para a saúde mental e emocional. Se você ajuda um colaborador que de repente não está numa fase boa da vida, que está passando por dificuldades nesse sentido, com sua saúde afetada, né? E você consegue contribuir com ele naquele momento, ele se torna muito grato. E aí ele tem uma noção de, isso gera nele uma noção de pertencimento. E isso faz com que ele veja a empresa como uma extensão da sua família, alguém que cuida dele também. Sim. E isso proporciona também daí um indivíduo que vai ser mais engajado ali dentro. Ele vai trabalhar como se a empresa fosse dele, né? Geralmente o que acontece é isso. E então ele se torna mais produtivo e faz como se fosse dele mesmo, é para a família dele, como se fosse uma família. Às vezes o empreendedor, ele até sem o conhecimento, ele possa entender assim, então eu tenho que resolver o problema do meu funcionário. Não, de forma alguma. É desenvolver ele para que ele, por conta própria, resolva os seus problemas. Né? Exatamente. E essa é a mágica de conduzir, ensinar, apoiar. Às vezes uma conversa, né, assim, como que você está? É que eu digo assim que às vezes os resultados são tão, e a gente até colocou como o título, né, resultado versus desenvolvimento pessoal. As pessoas primeiro querem o resultado e não param para pensar que uma pessoa sendo produtiva, ela passa a produzir mais. Sim, de forma espontânea, né? Exato. Não é nem por pressão, porque precisa, é porque ela quer, porque brota de dentro dela, né? Ela tem motivação para isso. Isso que você falou, Ederson, é exatamente isso, né? E hoje tem algumas empresas já que têm um espaço para que um dia lá da semana seja o dia de escutar. Aquele gestor escuta os seus colaboradores, né? Escuta em tudo que eles têm, fora do serviço, dentro do serviço, tudo que engloba a vida dele, nas dores, as alegrias, ele escuta e está ali para ser esse apoio, né? Então ele é treinado, capacitado para isso. E eles têm esse espaço de um dia de serem escutados, né? Algumas empresas fazem isso quinzenalmente, outras mensalmente. Então tem esse espaço. São poucas, mas já está começando um movimento, né, para isso. E tem outras formas também de estar desenvolvendo isso, né? Treinamentos, você buscar essa capacitação para os seus colaboradores, porque isso vai... o aprendizado, eu falo assim, não é apenas uma palestra, apenas um dia que você vai fazer uma ação, desenvolver uma ação dessas. O aprendizado, ele demanda um tempo. É um tratamento. Um tempo para você digerir esse conteúdo, né? E assim, não adianta nada você só ouvir e não colocar em prática no seu dia a dia. Então, é preciso você assimilar aquele conteúdo que foi dado e colocando em prática. Isso que vai trazer os resultados, né? Então, o que vai sustentar no dia a dia é isso, uma ação contínua, onde você possa estar colocando em prática e assimilando aquilo ali, né? Para você continuar e aquilo se torna um hábito. E teve uma outra coisa que você trouxe, da questão da responsabilidade, né? Realmente não é responsabilidade da empresa, isso está no indivíduo, ele é que vai fazer a própria transformação, ele tem que querer, né? Então, a partir do momento em que ele trabalha esses aspectos nele, ele vai se tornar melhor em todos os ambientes, mas a empresa tem um grande papel
pode ter aí um grande papel nisso, né? De estar trazendo essas ações para dentro e podendo ofertar isso para os seus servidores dentro do seu espaço de trabalho. E com isso você pode criar também um território conversacional comum, genuíno para todos, né? Então, uma cultura de comunicação dentro da organização, onde todos entendam a mesma linguagem, possam se entender, e aí você vai vendo isso sistemicamente, né? Funcionando em todos os setores ali dessa organização. E o mais interessante é que, quando você fala assim, permitir que o colaborador ele exponha, né, muitas vezes alguma situação familiar, do cotidiano dele, da suposta vida pessoal dele. Mas tudo tem um processo, tudo tem um cuidado. Não adianta sentar na frente e falar assim, fala aí o que foi que aconteceu lá. Né? Não é só falar por falar. Tem que ter um preparo. Mas Isso. A gente sabe, eu há 10 anos estudando sobre mentalidade, a gente sabe que externalizar algo é aliviar, é liberar espaço. Então, assim, mas claro, tem que ter um profissional. Não adianta você, empreendedor, você gestor de empresa, se arriscar a querer... E aí você vai pôr os pés pelas mãos, porque não é só sentar na frente de alguém e pedir para que ela te conte. Tipo, tem que ter um elo de conexão, de confiança, de segurança, né? Porque como desenvolver alguém se a falha, né? Tipo, ou a crença que ela tem, ela está enraizada na família. Sim. Tipo, então ela não quer, de certa forma, se expor. Então, essa questão da terapia e do desenvolvimento de comportamento das pessoas, ele tem um passo a passo, né, Gisele? Não é só acreditar que conversar resolve qualquer problema. A gente sabe que a externalização, ela libera espaço, mas não é só um bate-papo. Não é fazer um churrasco, convidar todo mundo e dar risada. Isso faz parte da comunhão, né, de trazer as pessoas para próximo da empresa, mas tem que ter um passo a passo. E hoje você é uma profissional, eu já faço isso e você também faz isso, então o empreendedor que tem a concepção, ele precisa de alguém capacitado, não é fazer ele mesmo. Exatamente, Ederson. Primeiro, porque você precisa primeiramente dessas competências muito bem desenvolvidas em você primeiro, para você ter condições de poder desenvolver isso com o outro, né? Sim. E você ter habilidades para desenvolver isso nos seus colaboradores, né? E poder olhar de forma macro. Então, e são várias... não é uma coisa simples que você vai aprender de um dia para o outro ou em um ano. São anos de bagagem. Você sabe, né, Ederson? Para você desenvolver essas competências em você, não foi do dia para a noite. Nunca. Foi um trabalho árduo, né? Sim. E se a gente fosse computar isso em tempo, quanto tempo? Uma vida, né? Nos trabalhando, nos lapidando. Algumas dezenas de anos, né? Pelo menos aí 8, 10 anos. Se trabalhando nisso, então, e quantas, porque assim, hoje eu vejo que, pelo que eu percebi de você, pelo que você me contou, do que você tem de bagagem, e aí olhando para minha bagagem, nós temos competências em diversas áreas que nos tornaram aptos para atuar com isso aqui. Então, são diversas áreas do conhecimento, a gente não vê isso em uma formação, a gente vê especialistas estudando especificamente um ponto. E muitas vezes o ponto é técnico, ele não tem a ver com a emoção. Exatamente, e o humano, ele é complexo, o ser humano é complexo, então o estudo é de uma complexidade. Né? E ele abrange várias áreas do conhecimento. O meu mesmo eu utilizo da sociologia, do estudo dos campos sociais, né? Da filosofia, da ontologia da linguagem, da neurociência do comportamento humano. E eu vou para a parte que eu tenho também das terapias e consigo costurar isso com embriologia tecidual, com biologia, o entendimento de etologia animal, de sistema de luta e fuga. Então, e mais outras coisas aqui que agora, né? Sim. Então, assim, são muitas coisas que você desenvolve para poder se desenvolver um autotrabalho. Primeiro, você vai se lapidando nisso. E aí, então, você tem a competência e se você tem... Porque não adianta só também a gente desenvolver essas competências em nós se nós não temos o jeito para coisa, né? Então, a gente percebe se aquilo ali é o nosso caminho ou não, né? Então, é como um chamado. Pelo menos eu sinto assim para mim. E aí nós vamos nesse caminho, desenvolvendo, né, e construindo isso. E outro ponto que você trouxe é do falar e desabafar, isso ajuda, né, contribui, né, também. Sim. Externalizar isso. Isso. Né? E nós somos seres relacionais, né, e aí como que a gente vai separar o indivíduo? Porque eu acredito assim, que... a nossa vida, ela depende muito dos aspectos dos nossos relacionamentos. Se nós não estamos bem nos nossos relacionamentos, parece que nada mais caminha também, porque isso é fator... Trava, né? É um alicerce fundamental ali. Então, você se trava e aí a gente vai olhando pra gente, como que é nas nossas relações, né? Quando a gente não tá bem... Então,
se você teve uma discussão lá com um amigo que é muito querido, né? E que aquilo te afetou de alguma forma. Então, como que você vai separar, dissociar isso? Não tem como falar, ó, aqui é profissional, isso que é... Não tem, isso não Nós existe. somos seres únicos, né? Somos únicos. Então, quando você trabalha esses aspectos, quando você encontra a raiz disso e vai, atua ali, né, na causa emocional de tudo isso, você traz toda esse desenvolvimento aqui dentro para a empresa, né? Todo o resultado disso vem para cá, então está interligado. Tem uma pessoa, por exemplo, que queria, eu não sei se cabe aqui a história, estou vendo que tem o tempo, né? Sim, sim. A gente vai entrar pro comercial daqui a pouquinho, nós temos 3 minutos antes do comercial ainda. Sim, então tinha uma advogada que ela não estava conseguindo progredir nos trabalhos dela, né? Isso aqui não foi nenhuma situação que eu atendi, foi uma colega que me contou. E é porque me veio agora a lembrança disso, né? E ela não conseguia e não tinha jeito. E o final, assim, do enredo é que se ela focasse só no que ela trouxe, que o objetivo dela era profissional, ela não ia ter, de fato, atuado ali no que precisava, ela não ia ter tido o resultado que teve. Quando ela identificou que essa pessoa, ela tinha questão com o namorado, né, na época, namorado ou noivo, não me lembro, e foi ali o cerne da questão de traição. Então, quando desenvolveu isso e começou a inserir outras coisas, por exemplo, ela precisava de atividade física, também para render melhor, para não se sentir tão cansada, esgotada de tudo. E a questão do relacionamento ali. Resolveu ali, ela conseguiu deslanchar e foi. Abriu as Era portas. isso que estava travando. E o grande interessante, né, a grande parte que possa ser interessante para o empreendedor é o seguinte, que muitas vezes ele mesmo causa os piores problemas dentro da empresa dele, porque falta essas questões de ir lá e resolver áreas da vida para que libere espaço. Sim. E ele se comporte, trazer para dentro da empresa, por mais que a pessoa... E aqueles que são mais fiéis a dizer assim, não, eu deixo tudo lá fora, é esse que traz mais coisa ainda, porque ele acredita que é assim que funciona. E não dá, né? Então, se a pessoa lá fora ela é um pouquinho ríspida com a família, pode ter certeza que dentro da empresa ela vai ser assim também. Sim. Pode até disfarçar, mas quando há pressão, quando há uma situação mais crítica, a essência vem à tona. E aí é onde começam os problemas. E eu digo que tudo pode ser antecipado. Então, na contratação, quando a empresa tem um padrão de avaliação comportamental, então não é trazer qualquer um. E não é se a competência técnica está ok. É se a parte comportamental é favorável à função. Imagina um vendedor, né, que tem que estar na linha de frente vendendo, que tem vergonha ou por um trauma de infância. Sim. Ah, mas então eu vou pegar e vou resolver a vida dele? Não. Você vai avaliar e vai perceber que não vai haver uma produção. Exatamente. E tem uma ligação muito forte, Gisele, que eu costumo falar sobre ser ocupado e produtivo. Uhum. Nós saímos e ainda assim existe essa questão do tempo, né? Vender o tempo, tantas horas. Mas você citou o nome de uma empresa, mas são inúmeras empresas pelo mundo que já entenderam Sim. que mais vale produção do que ocupação. Sim. Tanto é que em um país da Europa, se não me falha a memória, Suíça ou Suécia, não sei, eles diminuíram a carga horária. Então eles diminuíram 1 hora por dia e aumentaram a produtividade. Aí fica um pouco incoerente. Maior, né? Mas o que foi sanado? A necessidade de estar mais perto da família. Família na concepção que seja um animal em casa, filho, pai, mãe, não importa, mas o ambiente familiar
a base de estudo, comprovou-se que as pessoas tinham mais produtividade quando estavam próximos. Nós vamos para o comercial e já voltamos falando. De volta aqui no programa Meu Bar Negócio, hoje com a especialista em desenvolvimento comportamental e terapeuta Gisele Souza, que traz a ideia, né, e isso a gente traz bastante a tempo nos programas, a questão de não tem tanto a ver com respeito às pessoas, mas sim olhar, ter o olhar de desenvolver pessoas, porque são dois fatores, né? Nós, a era industrial de produtividade, tratou sempre as pessoas na base do treinar, né? Treinar para fazer tal coisa. E hoje já se percebe que desenvolver é diferente. Existem empresas que têm um setor de desenvolvimento pessoal, que é isso que você traz como especialidade. Então, como eu faço com que alguém tenha resiliência na hora de um feedback, na hora de uma cobrança, na hora de a meta precisa ser cumprida? Então, a parte comportamental tem um peso absurdo no resultado das empresas. Sim. Né? E é de extrema importância, né? Você poder perceber esses aspectos e poder entender esse processo, né? É o autodesenvolvimento, né? O autoconhecimento, eu falo, tá tudo em nós. E despertar para isso e poder trabalhar isso por exemplo, no meu trabalho, o que eu trago? Eu trago competências relacionais, socioemocionais, gerenciamento de emoções, mas tem muito mais, né? Sim, para fundamentar você mexe tudo em isso. uma parte, né, do todo, né? Comunicação interpessoal. Então, primeiro, eu comigo mesma, porque precisa se entender, não adianta, como que você vai conseguir, como você disse, né? Desenvolver determinados aspectos, como resiliência, se você não se conhece. É importante esse mergulho para dentro, é importante se conhecer e se perceber diante das circunstâncias que se apresentam na vida, né? Então, diante de determinado estímulo, como que eu ajo ou reajo a isso, né? Sim. Como que eu me comporto diante disso? Então, trabalhar isso e o fundo de tudo isso são as nossas percepções, né? A forma como eu percebo, interpreto o mundo, as coisas que me acontecem, porque a partir de algo que acontece eu tenho um pensamento, esse pensamento gera uma emoção, né? Então tá tudo aqui dentro, não é? Você não tem, Ederson, um controle remoto que você aperte um botão e me faça sentir tal coisa. Tipo, como o computador resetar, né? Vou formatar meu computador. Não, e você não tem esse controle. Sim. Né? Não tem como uma outra pessoa ter o controle sobre a sua vida, sobre o que você sente. Tá tudo em você. Então, quando eu entendo que quando o Ederson faz determinada coisa, isso me afeta de tal maneira, eu sei como que eu me comporto diante disso. E aí, então, eu posso fazer algo a respeito. Então, por exemplo, se de repente eu estou no mercado, uma pessoa me cumprimenta e, na verdade, eu cumprimento essa pessoa e essa pessoa não me cumprimenta, eu posso pensar, poxa, fulano não me cumprimentou, por que ele fez isso, né? Eu fiz alguma coisa para ele, o que eu fiz para ele me tratar assim? E aí eu saio extremamente chateada, magoada desse encontro. E começa o processo do julgamento, que já é destrutivo, né? Exatamente. Aí é chave, a gente entendeu o que é julgamento, o que é fato e opinião, né? Então, vem tudo daí. E de repente vem uma outra pessoa que eu cumprimento e essa pessoa não me cumprimenta e eu falo assim, fulano não me cumprimentou, deixa só, ele vai ver só, ele me paga. E aí eu saio com raiva disso. Ou de repente a pessoa não me cumprimenta e eu posso pensar, bom, fulano não me viu, eu vou lá falar com ele. Né? E eu sigo com os meus pensamentos, meus sentimentos inalterados. Qual que é? O estímulo foi o mesmo, a pessoa não cumprimentou, só que diante de cada estímulo, do mesmo estímulo, eu me comporto. Isso. E de repente, dependendo do meu pensamento, então veio o pensamento, foi o que gerou a emoção. Então, eu tenho condições de gerenciar as minhas emoções quando eu entendo esses processos. Gisele, quando você fala nesse processo comportamental de uma coisa simples, tipo de um bom dia que não foi... bem processado. Eu digo que não veio aquilo que eu queria. Tipo, se eu falo bom dia pra você não falou, eu já me dou o direito de julgamento. E é uma expectativa que eu tinha também que foi frustrada, isso, né, de certa forma. E dentro de um processo de time, seja duas pessoas em uma empresa, isso pode comprometer muito o resultado. Né? Porque assim, como que fica a comunicação dentro dessa empresa, onde existem vidas, né? A gente pode falar funcionário, colaborador,
de nome para definir, mas são pessoas. Exatamente. Então, como elas podem estar alinhadas? Então, entender assim, que olha, isso é mágico dentro de uma empresa. E existem provas de onde existe esse tipo de gestão, os resultados são mais expressivos e positivos. Que as pessoas conseguem ter essa, eu digo que não seria separar, mas elas têm a consciência de que o ambiente é bom. Então eu posso confiar na Gisele, a Gisele pode confiar em mim. Não que eu vá abrir minha vida, não vai ficar tipo aquelas as vizinhas conversando o tempo todo. Sim, Mas existe um elo de ligação onde o ambiente que eu estou, eu reconheço. Existem pessoas que me reconhecem e eu posso confiar nelas. Isso já abre um precedente para eu ficar melhor e eu produzir mais. exatamente. É isso. E Ederson, e você falou tudo, né? É isso mesmo. E aí, eu parto do princípio que na escola, isso a gente não aprende na escola. Ninguém nos ensinou Exatamente. a olhar para as nossas emoções. Nós estamos com um visitante que o Olavo, E ele está se manifestando aqui, ele também quer ele é um bom participar. empreendedor, ele está aqui. Ai, o Olavo é um gatinho, muito fofo, tá aqui miando. Então, ninguém nos ensinou a olhar para as nossas emoções, né? Na escola nós não Dá aprendemos. para falar que fomos treinados a fugir? Ou pelo menos Não disseram, sei se não fomos vai lá. treinados a fugir, mas nós muitas vezes nos vemos assim, né? O exemplo Fugindo. talvez. Reação instintiva de luta e fuga, né? De muitas, mas aí são outras questões. Mas assim, ninguém nos ensinou competências emocionais, ninguém nos ensinou, por exemplo, nós sentimos muitas coisas e muitas vezes não sabemos nomear o que sentimos. Né? Organizar-se dentro da Nomear, nossa... eu não sei o que se passa aqui dentro, eu não sei o que eu estou sentindo. Sinto, mas não Dá sei um nome para de isso. onde vem, Isso, para onde o que que vai. é isso aqui? E nosso vocabulário é muito pobre, né? Muitas vezes a gente tem um repertório muito pequeno. Se a gente não lê, se a gente não expande essa capacidade imaginativa, isso fica empobrecido. Né? Então, o nosso vocabulário fica empobrecido, nós temos acesso a um número restrito de palavras e se a gente ampliar esse repertório, a gente consegue acesso a mais coisas também, enfim. Mas ninguém nos ensinou a olhar para as nossas emoções, então seguimos assim geração após geração, porque na família, muitas vezes, na grande maioria das vezes, o que se percebe, o que eu vejo é isso. Ninguém ensina sobre raiva, ciúme, ódio, inveja. O que a gente vê? A gente estuda português, matemática, ciências, né? A gente vê lá sobre as mitocôndrias, cílios e flagelos, enfim. Mas aqui na vida real, no dia a dia, com o que a gente vai lidar? A gente já nem lembra o que a gente estudou lá na escola. Você lembra? Se te perguntar sobre assim, cílios e flagelos, sobre aquela organelas sensação, celulares. Tipo assim, quando eu vou usar isso na minha vida? Pois né? e quem que nos ensinou aqui no dia a dia, com o que a gente vai lidar? A gente vai lidar com raiva, com ciúmes, com inveja, com alegria, com tristeza. E quem que nos ensinou a olhar para isso? Né? Então, essas competências que nós precisamos desenvolver, porque elas estão adormecidas, na verdade nunca foram trabalhadas, né? E nas empresas é o reflexo, né? Tipo, a pandemia veio e provou isso, que o preparo emocional, ele ficou totalmente vulnerável nessa situação, né? Onde empresas não voltaram mais, simplesmente elas fecharam por não ter a proatividade, não ter o estímulo à criação, né? Aquela questão da criatividade. Nós bom, hoje já existem escolas, métodos que estimulam criatividade. Sim. Mas na minha época, Bem eu posso dizer restritos. assim, era só cumprir tabela. Era estudar, fazer prova, nota. Estudar, fazer prova, nota. Para que é isso? Nota. Né? E se a nota é baixa, é burro, se a nota é alta, esse é inteligente. Você já se classifica ali. Mas quais são as competências hoje necessárias? Porque eu digo, e nos trabalhos que eu faço, é melhor você contratar pelo comportamento do que pela parte técnica.
Porque a técnica você Você ensina. aprende, Você faz um curso, um treinamento, você... Sim. Vamos lá, se fala muito que as máquinas vão tomar conta, né? Muito difícil, isso eu digo que é inconcebível. Um setor sim, mas na maioria dos setores não vão precisar e sempre haverão pessoas envolvidas. Isso que eu ia falar. Na No ponta, fim no de meio, todos no os fim do processo. processos, isso, por mais mecânico, automático que seja no fim de todos os processos, quem está dando origem ali até uma frente de produção, né? Por exemplo, de maquinários, sempre vai ter alguém ali e isso sempre vai ser destinado a alguém. Então, no começo, como você falou, no meio e no fim de todos os processos, sempre haverá o lado humano, a pessoa. E aprender a lidar com gente hoje vamos lá, teria que ser matéria de escola, né? É Sim. claro que é complexo, tipo assim, eu não sei se daria para elencar quantas matérias seriam necessárias relacionadas a desenvolvimento pessoal para que daí sim alguém faça assim, bom, sei quase tudo, né? Porque assim, como Mas você não falou no precisa início, saber quase tudo, né? Se você for atuar com isso, ok, você precisa sempre estar querendo. Mas para você, isso é importante para todos nós, né? Para todo mundo, não para trabalhar lidar com isso. com, né? Então assim, dá sim para inserir, né? Mas claro que você precisa capacitar todos esses. Augusto Cury já tem projetos que tem, mas estão e dentro... outras já tem outros já competindo com ele, né? Já tem outros já implementando essas ações também. Ele conseguiu formatar a coisa, né, de uma forma assim. Mas aí, será que também, isso tudo a gente tem que questionar, né? Tá, tem lá, é bacana o projeto, mas de que forma a escola está desenvolvendo isso? Porque eu já tive experiências Tipo, de que vai muito de quem está na frente daquilo ali, passando para esses alunos. Porque quando se fala em comportamento, é difícil seguir um script, você tem uma base. Mas cada caso é um caso, né? Se você for numa empresa que tem 10 pessoas, você pode usar a mesma técnica, porém o desenvolvimento de cada um é diferente. Sim. E para trabalhar com isso, por exemplo, no caso dos professores, eles também têm que querer estar abertos, porque não é só ele passar para frente, primeiro ele tem que desenvolver nele. Então, o trabalho tem que ser primeiro focado nesse profissional, para o alto trabalho dele. Aí, então, ele vai ter condições de passar isso como conteúdo. Sim. E se a gente traz para a área, que claro, escola também é um empreendimento, né? Se a gente traz para uma área de um supermercado, de uma mercearia, onde existam produtos, aquele vendedor ele precisa estar desenvolvido de uma maneira que ele tenha o produto concebido na mente dele para que ele possa transferir uma informação, senão fica falha a comunicação, ele não acredita naquilo. Sim, exatamente. E daí como que eu repasso essa informação a alguém se eu não tenho essa consciência? Né? Se eu não desenvolver, se isso não está muito bem assentado em mim primeiro, esse entendimento. Show de bola. Agora, 8h56, a gente já está nos minutos finais aqui do programa, Meu Bairro Negócio. Passa rápido, olha só, precisa de mais de meia hora. E esse assunto é estimulante, né? Porque Sim. cada caso ele se torna uma experiência. E eu sou prova viva que cada vez que eu estou com alguém evoluindo em algum estudo, criando alguma coisa, nossa, a contrapartida que eu recebo é magnífica. Ah, tem preço? Claro, para tudo tem que ter preço, Sim. dinheiro envolvido, né? Porque são negociações. Mas existe o valor que é gerado. E eu digo que o empreendedor que se condicionar a desenvolver o seu time, quem mais vai ganhar com isso é ele. Com certeza. E porque primeiro ele vai trabalhar em si, aí vai desenvolver seu time e ele vai fazer de coração aberto, né? E ele vai ver, é isso que você falou, a retribuição maior é o que as pessoas te trazem, do quanto aquilo impactou na vida delas, de quanto aquilo trouxe de benefício para a vida delas. Isso não tem preço. E a mágica, né, Gisele, que fica aquela consciência, né? Não é quanto dinheiro eu vou ganhar de alguém, mas sabendo que existe um valor agregado, financeiramente falando. Sim. Então a questão é quantas pessoas mais eu vou desenvolver, que aí a parte financeira não é uma consequência, né? Então, eu trabalho em mim e transfiro, eu trabalho em mim e transfiro, e isso começa a gerar os resultados. E o empreendedor que tiver essa consciência, e por mais que ele não tenha a competência, aí ele pode acessar o profissional. Porque vem de um mover interno, né? E é inteligente. E é um mover que é imenso, né? Te move mesmo para isso. Eu quero deixar uma pergunta, uma reflexão. Né? Então, para você que está na frente de uma organização, de uma empresa, quais que são os atributos, para você pensar aí, né? Quais que são os atributos mais desejados e valorizados pela sua empresa ou pela sua organização para os seus colaboradores, né? E aí, se você quiser compartilhar aqui com a gente, atributos, tá? Não é produto. Tá? Atributos. É uma forma diferente de você avaliar o seu negócio. Eu costumo falar assim, Gisele, que dentro de um processo você tem que estar em ação, mas você tem que fazer uma análise também do processo como um todo. Não é quantos produtos foram vendidos,
mas qual que é o comportamento empregado, porque a duplicação de comportamento Sim. pode trazer resultado incrível. Sim, com certeza. E, por exemplo, dentro de uma repartição, dentro de uma organização, você não mede nem isso por venda, né? É produtividade, Sim, sim. é outro tipo de mensuração disso, né? E Eles já economia têm. financeira, alavancagem financeira também, porque assim, imagina se existe uma produção feita em uma hora. O custo disso também é de uma hora. Sim, a redução e impacto até na saúde, né? Por exemplo, o índice de abstencionismo, de ausência, de falta, de afastamento desse funcionário por saúde mental, emocional. Então, isso vai impactar, vai acabar impactando no financeiro, Em né? todas Não tem, as áreas, com né? certeza. E Que show de bola. chega lá também. É, verdade. Tá? Mandem perguntas no site www.radiojara.com.br. Tem uns recados lá, você pode mandar a sua pergunta. A gente está ali a todo momento olhando. O que for direcionado a Gisele, a gente vai lá e fala, Gisele, ó, tem pergunta, responde aí. E aí a gente publica isso nas nossas redes sociais. Gisele, deixa a tua rede social ou o seu telefone, que as pessoas, a gente sabe a necessidade, mas muitas vezes a pessoa tem curiosidade. Ela pode te chamar para você fazer um bate-papo, Sim, até para você entender qual que é a necessidade e entregar realmente aquele valor que ela está buscando. sim. Eu ainda tenho que organizar as minhas mídias sociais, mas eu tô lá como Gisele Souza Desenvolvimento Humano. Tem também Gisele Souza Terapias Integradas, tanto no WhatsApp, tanto no Facebook quanto no Instagram. E tenho também no LinkedIn, né? Lá é Gisele Souza Desenvolvimento Humano. E tem o meu telefone para o WhatsApp, aqui é 67, né? 992848180. Muito bem. Gisele, parabéns pelo teu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de estar Muito aqui. agradecido pela colaboração, porque eu digo assim que o bom empreendedor é aquele que está atento às oportunidades. Não de ganhar dinheiro, mas se desenvolver para ficar ganhando dinheiro sempre, né? Sim. Tá bom? Um ótimo dia a quem esteve presente aqui, a quem vai ouvir ou ver essa gravação também no nosso site. Então aproveite e desenvolva-se e entenda, quanto mais pessoas ao seu redor se desenvolverem, mais resultado teremos, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até sábado, 7h31, no programa Meu Bairro, Meu Negócio.